Poema comentado. Título: Ao Mundo. Autor: Antônio Nobre. A terra é o vasto abismo onde a alma chora, o vale de amarguras do salmista, lodoso chavascal, onde se avista a podridão dos vermes que apavora. Mas, para os grandes bens, para que exista a perfeição da luz deslumbradora, precisamos da carne que aprimora com o camartelo mágico do artista. Terra, tranquilamente eu te abençoo, porque da tua dor alcei meu voo para a mansão das luzes opulentas. Teu rigor nos redime e nos eleva, mas és ainda o cárcere da treva, triste mundo de chagas postulentas. Olá, meus queridos irmãos e irmãs desse pequeno orbe feito pelas mãos do nosso artesão maior, Deus, que nos abençoou com os ensinos trazidos por Jesus, mentores e colaboradores desse momento poético no canal. Antes de começarmos nossa jornada pelos versos do poeta escolhidos para hoje, pedimos sua inscrição, seus likes, para que o canal cresça e assim contribuirmos com o lar espiritual Amigos da Longevidade. A Terra é um planeta de expiação e de provas que nos abriga para a nossa corrigenda, e isso foi o que Antônio Nobre veio nos deixar em seu poema Ao Mundo, no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, na sua segunda edição, em 1935. Nesse livro, o poeta deixou outros textos para nossa reflexão, para o que compõe sua nova visão pós-morte. São eles: A Mocidade, Soneto, Do Além, Quadras de um Poeta Morto. Antônio Pereira Nobre, português, nascido em 16 de agosto de 1867 no Porto e desencarnado em 18 de março de 1900 em Foz Douro. Enquanto vivo, Antônio Nobre se inseria em várias correntes do pensamento, mas o destaque era para a corrente do decadentista, que se colocava como uma antítese do parnasianismo e de sua doutrina, inspirada no ideal clássico. Essa corrente era contra a moral e os costumes burgueses da época, evocando a evasão da realidade cotidiana, exaltando o heroísmo individual e infeliz. Explora também as regiões mais extremas da sensibilidade e do inconsciente. O soneto que vamos mostrar ao mundo, o poeta exorta sua sutil realidade e utilidade do planeta Terra. Vamos ao texto. Na primeira estrofe, Antônio nos apresenta em sua nova visão do que a Terra é um vale de tormentos e que o medo da morte nos faz escrever nossos salmos em um terreno que não presta para as searas. Mas na segunda, ele apresenta a encarnação como um momento de aprimoramento de nossas imperfeições, através do toque sutil do divino escultor que nos mostra o real segredo da vida, nosso destino como obras-primas da perfeição meritória. Na terceira e quarta estrofe, ele se rende ao planeta e o abençoa como pedágio para mundos ditosos, visto que o rigor empregado por nosso arado não nos faz suar ante as dificuldades encontradas nessa prisão de nossos mais vis sentimentos, que no texto ele os chama de chagas postulentas, que nos deixam miseráveis e infelizes. Mas como Antônio mesmo falou, nos cura. Nosso desejo se remete ao céu, mas nossas ações nos levam
para o que chamamos de inferno. No livro O Céu e o Inferno, os espíritos nos apresentam, através das anotações de Allan Kardec no capítulo Os Demônios, que o homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra, e ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. Nesse ponto, encontramos as nossas limitações em nossos egoísmos, pois queremos fazer tudo sozinho e queremos todo o crédito pelos nossos feitos. Somos cercados de demônios, que nada mais são que almas que já viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento. É nesse ponto que devemos nos ater aos versos de Antônio, quando ele diz: da tua dor alcei meu voo. Na realidade, acredito que ele queria dizer da nossa dor, das ligações dos nossos pensamentos e com quem nos aliamos para o nosso aprimoramento moral, como descreve os Espíritos sobre os nossos demônios. O Livro dos Espíritos nos apresenta a Terra, que tudo que nela produz é de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre, depois, a mais das vezes, devem-no a si mesmos. Daí a máxima de Jesus: buscai e achareis. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiam. Somos todos espíritas, visto que fomos criados simples e ignorantes, e que nossos esforços no aprimoramento moral nos mostram o grau de desprendimento da matéria, não importando daí nossa fé dogmática. Antônio abençoou a Terra na sua nova visão, livre das amarras da carne, que nela que encontraremos a chave que nos libertará. Se o homem se mostrar bastante avisado para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopias que o levem a recuar ao invés de fazê-lo avançar, e que mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. No gozo dos bens materiais está a justiça divina no tocante à nossa missão, e que é através da tentação que desenvolvemos a razão de preservar nossos excessos. E se há limites impostos pela natureza, é para nossa prontidão contra os excessos, e que acontece, se acontece, nós nos punimos. Sejamos prudentes com os nossos excessos, visto que podem nos levar à morte física ou à morte moral. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Assim, nossa passagem na Terra é uma tarefa que Deus nos impõe, quando iniciamos a vida, como primeira experiência do uso que faremos do livre-arbítrio. Ainda que nos fira o orgulho, temos que nos resignar a não ver nosso corpo material mais do que um anel, o último anel da animalidade da Terra, ou seja, o topo da cadeia alimentar. Aí está o inexorável argumento dos fatos contra o qual seria inútil protestar.
Nessa passagem ao mundo, Antônio Nobre nos brindou com maestria os destinos de nossas reflexões, ainda que poéticas, possam se tornar não um arquétipo do homem santo, mas sabedores que nossos esforços são recompensados pela nossa abnegação e caridade para conosco e para com o nosso irmão. Até o próximo poema comentado e agradeço sua inscrição, seu like, na certeza que esse momento serviu tanto para o nosso aprimoramento quanto para o seu. Sob as bênçãos de Deus, de Jesus, dos gentis mentores e colaboradores do canal. Paz e luz!